a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Do livro Fonte Viva, Palavras de Emmanuel. Então, meus amigos, todos nós temos o germe da perfeição. Herança divina de Deus, nosso Pai, né? Todos somos filhos de Deus. Mas para chegar a essa perfeição, nós precisamos nos burilar, nós precisamos nos preparar. E por isso, através dos milênios de reencarnação em reencarnação, precisamos retornar à Terra para nos educar. E aí, nós trazemos na nossa bagagem a lembrança da herança de todas as vidas que nós tivemos anteriormente. Trazemos as conquistas intelectuais, as conquistas morais que já adquirimos em outras existências. Mas chegamos aqui para ter novas provas, para evoluir, para crescer, para se iluminar e atingir e se aproximar da perfeição e se aproximar cada vez mais de Deus. E aí, quando nós retornamos, o que esperamos encontrar aqui? Imaginemos esse retorno ao plano da carne para nós espíritos. O quanto nos deve causar de preocupação e de ansiedade, porque retornamos à carne cheios de expectativas, cheios de promessas de acerto, promessas para conosco mesmo. E aí esperamos encontrar aqui o quê? Uma família, um lar, ou pessoas que estejam ao nosso lado que nos forneçam a educação. Não só a educação intelectual através da instrução que aprendemos nas escolas, mas a educação moral, o amor que essa família, que seja através dos pais, seja através de tutores, vós, ou seja, de quem nos cuida. É isso que o espírito espera quando chega aqui, para que ele se fortaleça nos seus propósitos e tenha mais força, mais firmeza para conseguir atingir os seus objetivos, que é passar pelas provas. Não é isso que acontece? Mas não é isso que tem acontecido. A gente tem ouvido falar tanto em crise, né? E a crise serve para isso, para a gente repensar valores. E vocês já viram como se tem falado de educação? Nas redes sociais, nos telejornais, no dia a dia, no ônibus, em todo lugar agora se fala sobre educação. Virou até clichê as pessoas falarem sobre isso, dizendo que não tem jeito se não houver educação. E é verdade, eu vi uma reportagem há pouco tempo do comentarista Alexandre Garcia, que ele falou uma frase assim em uma matéria, que fora da educação não há salvação. É, né? Olha que verdade, verdade incontestável. E é por aí. Quanta coisa poderia ser diferente para nós se nós lá atrás, há poucas décadas apenas, tivéssemos investido, tivéssemos tido esse carinho com aqueles que acabam de chegar, com nós, que acabamos de chegar. Quanta coisa poderia ser diferente? O que poderíamos estar vivenciando agora? Como poderíamos agir diante dessas situações todas que vivemos socialmente? Nós poderíamos cuidar melhor das nossas crianças, amparando elas, conhecendo da nossa responsabilidade, que é de educar, que é de cuidar, de amparar e de amar. Cuidando melhor dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que precisam muito da nossa atenção. E esquecendo das nossas vaidades, das nossas comodidades, que a matéria ultimamente tem nos distanciado tanto das responsabilidades do dia a dia. A gente tem tanta coisa para se preocupar. É a telenovela para ver? É a melhor televisão para comprar? É o trabalho que nos preocupa? Né? E essa vida material nos distancia das nossas verdadeiras responsabilidades.
Nós poderíamos aprender a cuidar melhor, se fôssemos educados, do nosso planeta. Poderíamos gerar menos lixo, não jogar coisas nos mares, nos rios. Poderíamos economizar mais água. Isso tudo é educação. Não parece, mas é. Poderíamos cuidar melhor dos nossos idosos, ampará-los, respeitá-los, conhecedores de que eles já trabalharam muito e que têm uma gama de conhecimento, de experiências e informações para nos darem. Poderíamos fazer muitas coisas. O mundo poderia tomar outra cor, outro formato, se nós investíssemos mais em educação. Esse processo, meus queridos, é um processo contínuo, inclusive conosco, né? Nós precisamos também nos educar dia a dia. E, para isso, precisamos nos auto-observar, nos autoconhecer. E ninguém melhor do que a doutrina espírita para nos apontar esses conhecimentos daquilo que devemos realmente estudar, daquilo que devemos realmente procurar para as nossas vidas. Então, nós falávamos sobre isso, né? Parece que virou um clichê. Não falamos isso? Ai, gente, só muda com a educação. Mas e nós? Estamos mudando? Vamos falar francamente para nós mesmos. E nós? Estamos nos preocupando mais com a educação das novas gerações, dos nossos filhos, das crianças que encontramos, inclusive nas ruas, nos sinais, nas calçadas? Muitos podem dizer que elas não são responsabilidade nossa, mas são. E uma palavra que nós possamos dar para esta criança que encontramos aleatoriamente na rua pode modificar uma vida inteira desse espírito. E a nossa responsabilidade, quanto espíritas, por já termos determinados conhecimentos, aumenta ainda mais. Então, a educação, meus queridos, é uma questão importantíssima e fundamental para a evolução do ser espiritual. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, comentou que, através da educação moral e espiritual, o ser é um instrumento seguro para se libertar do sofrimento na terra e no além-túmulo. Plenitude, Joana de Ângeles. Através da educação moral e espiritual, o ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra e no além-túmulo. Ou seja, se nos educarmos e buscarmos para nós as melhores escolhas, não temos por que sermos infelizes. Nem aqui e nem após a nossa passagem de retorno à pátria espiritual. Quanto mais buscarmos informações, educação, conhecimento, mais liberdade nosso espírito se permite. E melhores escolhas nós vamos fazer para a nossa vida. Então, o que estamos esperando? Tem um outro livro que eu li também há muito tempo, que é do Leon Denis, né, que é um homem extremamente inteligente, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz assim: vivemos numa época de anemia intelectual, onde são raras as leituras edificantes. Esse livro de Leon Denis, a primeira edição foi de 1919. Imaginemos o que Leon Denis escreveria, então, na época de hoje. Imaginemos o que ele colocaria nesse livro. Vivemos numa época de anemia intelectual. Bom, e para chegando já ao final do nosso preparo, que o nosso palestrante está chegando, eu retirei de um livro. Boa noite, tudo bem? Muito interessante, uma passagem do espírito chamado Vinícius, em que ele diz assim: Jesus, nosso querido mestre, quando esteve entre nós, vejam bem, gente, prestem atenção, curou os leprosos, curou os cegos, os paralíticos, os doentes da alma,
curou todo tipo de enfermidade, mas Jesus jamais se intitulou doutor. Jesus frequentou os templos onde ensinava ao povo as verdades eternas, mas nunca se insinuou como sacerdote ou levita. Jesus fez várias profecias de alta relevância, mas não se disse vidente ou profeta. Jesus ainda realizou muitas maravilhas, como a multiplicação dos pães, dos peixes, transformou água em vinho, acalmou tempestades e, apesar disso, não se considerou milagreiro. O único título que Jesus reclamou para si foi o de mestre. Quando, se dirigindo aos seus discípulos, advertiu-os da seguinte maneira: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis de mestre, senão a mim. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Então, meus queridos, que nós possamos ter nessa imagem do nosso querido Mestre Jesus a imagem da educação, porque ele foi o maior e continua sendo o maior educador de almas, através dos seus exemplos de amor, através dos seus gestos, das suas palavras. Em toda a sua vida, que ele, quando esteve entre nós, ele praticou a educação para deixar para todos nós o que nós temos hoje, o Evangelho. Muito obrigado, boa noite. Agradecemos a Cristina, que já nos coloca a refletir, né? Bom, reitero meu boa noite aos que nos ouvem pela internet. Peço carinhosamente a vocês que verifiquem os celulares, coloquem ele para silenciar e vamos evitar o ir e vir durante a palestra. Vamos então agora fazer a leitura do Livro dos Espíritos, a pergunta 128, Anjos e Demônios. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo do espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. E a mensagem de Chico. Depressão. A pessoa vem ao mundo para viver determinados anos de vida. Se morrer antes da hora, não terá auxílio nenhum. Será considerada como se fosse foragida da polícia. Notáveis casos de Chico Xavier. Então, agora, vamos imaginar que estamos na frente do nosso querido Mestre Jesus. E com os nossos corações abertos, prontos para receber o seu amor, vamos no nosso íntimo lhe dizer: querido Mestre Jesus, nos abençoe neste momento, nesse início de semana, nesse início da nossa reunião de estudo. Dai-nos tua proteção e teu amparo. E nos auxilie, Senhor, na ação do teu amor. Ajude-nos a cultivar o bem, a esquecer o mal, a paciência e a tolerância uns com os outros. Auxilia-nos, Senhor, na humildade, para que possamos ser esse seu instrumento de amor.
Agradecemos a oportunidade do estudo de hoje e que o Senhor possa, junto com os nossos benfeitores, trazer essa boa energia e essa paz na noite de hoje. E que possamos, aqui unidos, trazer também boas vibrações para o nosso palestrante no estudo dessa noite. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, conosco o nosso amigo, querido Eduardo Guimarães. Seja bem-vindo. Queridos amigos, boa noite a todos. Feliz por estar mais uma vez na casa de Eurípides, pedindo desde já as necessárias desculpas por essa voz estranha que vocês estão ouvindo. Imaginem vocês que de quinta para sexta-feira acometeu-me uma gripe, que já há muito tempo não tinha, com todos aqueles sintomas de febre, dor de garganta, dor no corpo. Eu peço um pouquinho mais, tomei a vacina, um pouquinho mais de som, isso. Esse foi o primeiro ano que eu tomei a vacina. Não vou tomar mais. Mas eu trabalho no hospital e estava tão fácil, no andar de baixo, você está aplicando a vacina para a gripe, eu vou tomar. Então, peço desculpas. Pensei mesmo em acionar o Gilberto, dizendo que não poderia vir. Né? Final de semana, atividades na casa, compromissos que a gente não podia adiar. E hoje, como estou de férias, em casa, fiquei quietinho, fazendo gargarejo com Romã, lendo, orando, para que eu pudesse falar hoje à noite para vocês. Deus nos abençoe. Eu só não faltei essa palestra porque é aqui no Eurípides, Gilberto. Senão eu tinha faltado. Não é fazendo de vítima. Aliás, já soube que o meu orientador, que me tira aqui de Jacarepaguá, me colocando de frente para a linha amarela, ele não veio. Então, eu pediria a alguém aqui, que após a palestra, que a gente faz a palestra, vai todo mundo embora. Que alguém ficasse, que se dispusesse a me conduzir com o meu carro até uma entrada, já apareceu uma alma boa, até me conduzisse até a entrada da linha amarela, dali eu chego, tá? Que Deus nos abençoe, não é fazendo papel de vítima, não. Eu vim até com a camisa com motivações joaninas, né? De festa São João, para dar uma alegrada, para dar uma avivada, porque realmente é uma oportunidade grande de trabalho, e falar nessa casa querida, como em todas as casas, mas aqui estabelecemos vínculos ao longo desses 30 anos, e voltar aqui realmente é uma subida à honra, é uma grande oportunidade de trabalho. Então, eu não sei até que ponto eu vou conduzir essa palestra. Se a voz falhar, a gente deixa para a próxima, né? A gente completa depois numa outra oportunidade. Como? Exato, boa. O homem, meus queridos, o homem é uma aventura entre dois infinitos. Um infinito cujas dimensões se medem em termos de espaço e tempo. E um outro infinito, cujas dimensões se medem em termos de evolução. O primeiro é aquele infinito que se abre para fora,
para o espaço cósmico, para essas regiões abissais do mundo exterior, das constelações, dos sóis, dos mundos, do cosmos externo. O outro infinito é um infinito que se abre para dentro, para essas regiões profundas da alma, para esses abismos imensuráveis do espírito. E o homem, talvez por suas características, foi inclinado a conhecer, a explorar primeiramente o universo exterior. Por suas inclinações evolutivas, apeteceu-lhe primeiramente explorar o universo que estava por fora dele. E foi assim que um dia, não sabemos exatamente quando, na condição de troglodita, saiu tímido da sua caverna e adentrou a caverna do vizinho. E embora a proximidade, embora fossem todos homens rudimentares, percebeu algumas diferenças curiosas na caverna ao lado da sua. Admirou-se da maneira como a mulher preparava o alimento para os filhos, à disposição de alguns objetos toscos na parede da caverna, e isso ensimesmou-o. Ele ficou impressionado e intuiu que quanto mais longe fosse, quanto mais distante ele fosse além da sua caverna, mais se pronunciariam essas diferenças, mais elas se tornariam interessantes, empolgantes. E foi assim que, ainda tímido também, saiu da sua aldeia e foi visitar a aldeia próxima da sua, e pasmou-se com as diferenças incríveis, embora fossem todos do mesmo padrão, fisicamente se assemelhassem profundamente. Algumas diferenças no cozimento do alimento, na maneira de relacionamento da mãe com os filhos, do marido, já eram diferentes. E assim foi que esse homem, de grau em grau, de etapa em etapa, foi alargando-se, aprofundando-se na busca desse universo externo, até que surgiu-lhe o mar, a água, como um empecilho, como uma barreira para ele avançar. E isso fez com que ele desenvolvesse métodos de locomoção sobre as águas. E na medida em que ele foi explorando esse universo externo, na medida que de encantamento em encantamento, ele surpreendia-se com as surpresas desse universo fascinante. Ele acumulando ciência, ele acumulando conhecimento. Chegou o momento em que ele teve de reunir esse conhecimento em áreas específicas. Já não tinha condição de uma única mente absorver tanto conhecimento, tantos dados, tantas informações. E foi assim que o homem desenvolveu as áreas do conhecimento. Foi assim que séculos e séculos depois, ele inventaria essa coisa chamada ciência. E dentro das ciências surgiriam as especializações. E hoje o homem vive de especialização em especialização. As ciências hoje, elas vão, no dizer de Will Durant, é a ciência de especialização, que conhece mais e mais a respeito de menos e menos. Já não é mais o médico, é o ortopedista. Mas já não é médico ortopedista, é o ortopedista de mão. Já não é o médico ortopedista de mão, é o médico ortopedista do braço. E assim vão as fragmentações
E o homem vai avançando de conhecimento em conhecimento, de busca em busca, surpreendendo-se com as maravilhas desse universo exterior. Um dia, olhou para o céu e ficou encantado com as maravilhas dos orbes que estavam tão distantes dele. E nasceu-lhe pela primeira vez a vontade de visitar aquela luz branca, aquele orbe mais próximo da Terra. E assim, de novo, de grau em grau, de evolução em evolução, esse homem galgou pisar na Lua, num feito extraordinário, tão extraordinário, que há ainda algumas pessoas, mormente as mais velhas, que dizem que aquilo foi montagem de televisão. O homem não foi à Lua, porque não é possível. Essa sede de conhecimento, irmãos, não para nunca. Essa vertigem pelo saber não cessa nunca. E nós que nos maravilhamos com as conquistas de hoje, nós que ficamos impressionados com os avanços que nós temos hoje, admite-se que uma única edição de um jornal de grande circulação, numa edição de domingo, tenha mais informação do que uma vida inteira do homem do século XV. Num único jornal, acumula-se mais conhecimento do que a vida do homem, uma vida inteira do homem no século XV. Então esse homem se maravilha, depois de ter pisado na Lua, depois de ter enviado sondas a Marte, ensaia a construção de cidades para fora da Terra, e essa sede de conhecimento, essa busca por conhecer mais e mais, não cessa, não para. E se estamos encantados com as maravilhas de hoje, não sabemos o que poderá vir nos próximos 30, nos próximos 50, nos próximos 100 anos. Ficamos impressionados com tudo isso. Mas o homem, como eu disse, é uma aventura entre dois infinitos. E na medida em que ele se modifica, na medida em que ele se melhora, na medida em que ele vai descobrindo patamares de conhecimento cada vez mais altos, cada vez mais sofisticados, ele começa a entender uma verdade talvez mais profunda ainda. O homem, depois de ter pesquisado esse universo exterior, depois de ter se encantado com as buscas e conquistas do cosmos que está por fora dele, eis que ele ensaia uma viagem para outra direção e começa a descobrir que muito mais importante do que vencer as distâncias que o separam da Lua, de Marte, de Betelgeuse, de Alfa do Centauro, é vencer ele as distâncias que separam um homem de um outro homem, desenvolver, diminuir os espaços que existem entre uma criatura e outra criatura. O homem começa na atualidade a tentar valorizar as pessoas, a ver o que elas têm, o que elas entregam para ele, como é que é o seu mundo íntimo. E esse homem então, que havia gravitado por esse périplo por fora dele, ele volta ao ponto de partida e começa a valorizar as relações, a ver as pessoas, a tentar sentir as pessoas, a ver o que é que elas têm por dentro, como que são as criaturas. E meus irmãos, essa busca nossa do conhecimento pelo outro, a maneira como nós saímos de nós e vamos sondar, e vamos buscar, e vamos percrustar a alma do outro, fala muito a respeito de nós mesmos. Muitos de nós, na maioria do tempo, na maioria das circunstâncias,
nós gostamos muito de conhecer pessoas parecidas com a gente. A coisa mais satisfatória é encontrar uma pessoa que tem uma cabeça parecida com a nossa. O papo flui, a conversa se desenvolve, porque a gente fala uma coisa e a pessoa diz, mas era isso que eu estava pensando. E aquilo vai de uma alegria, uma satisfação, porque a gente fala e a pessoa concorda, a pessoa fala e a gente concorda, é uma harmonia plena e é uma satisfação lidar com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente. Penso eu inclusive, que isso é uma maneira sutil de a gente reafirmar para nós mesmos que nós é que estamos certos. Já que se o que eu estou pensando é o que a pessoa pensa também, é porque eu estou certo. A maneira como eu penso, outros também estão pensando, é uma forma de eu reafirmar o que eu sou. Já o que eu sou é certo. Então é uma satisfação quando nós lidamos com pessoas que têm as mesmas ambições, os mesmos valores, as mesmas buscas, a mesma fala. Isso é uma satisfação. Mas como nós somos resistentes, como nós somos despreparados para relacionar com pessoas que apreciam a vida diferentemente do nosso modo de apreciar. Aquela conversa anterior, que era uma estrada toda aplainada, toda asfaltada, parecendo um tapete, a conversa deslizava suavemente. Quando a gente encontra uma pessoa diferente, parece uma rua de paralelepípedo, a gente vai falando, vai truncando, tudo que a gente fala a pessoa questiona, tudo que a gente fala a pessoa fala ao contrário, porque não desenvolve, e aquilo nos faz um imenso mal. Nós ficamos muito constrangidos, porque de alguma forma a pessoa está reprovando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de apreciar. Nesses dias em que as barreiras sociopolíticas, geopolíticas desaparecem com a chamada globalização, em que nós tomamos contato com civilizações, com povos que têm seus valores, suas culturas, suas formas de ser diferentes das nossas, ao mesmo tempo em que temos um avanço científico considerável, temos demonstrado incapacidade para lidar com o diferente, com aqueles que se comportam diferentemente de nós. E surge, no meio de uma sociedade tão desenvolvida, tão culta, tão tecnológica, um fenômeno a que damos o nome de xenofobia, do grego xenos, estranho, fobia pelo estranho. Quando essas barreiras, elas desvanecem, quando nós tomamos contato com culturas, com pessoas completamente diferentes, nasce em nós um sentimento xenófobo, de estranheza, de espanto, de resistência àquilo que é diferente. Vivemos um mundo em que há tanto avanço, há tanto conhecimento, e há tanta misoginia, tanto machismo, tanto racismo. Ainda é tempo, nesses dias, em pleno século XXI, em que algumas pessoas, ou alguns grupos de pessoas, são afastadas por terem, por exemplo, uma cor de pele diferente de uma situação, diferente daqueles que impõem o que é normal, Vivemos dias com essas dificuldades, porque queremos aquilo que é o nosso padrão, queremos apreciar a vida igual, como se todas as pessoas devessem pensar, se comportar e ser como nós. Um dia desse eu me estranhei numa experiência muito interessante. Eu fui a um teatro, era um teatro gigantesco. Eu sentei-me, fiquei olhando, sondando o ambiente, ali sentado, confortável, vendo as pessoas chegarem,
se sentarem, quando me espantei, quando entrou naquele salão gigantesco uma menina que tinha o cabelo vermelho. Ela pintou o cabelo de vermelho morango. Aquele vermelho reluzia no espaço. Aquela cabeça, tudo cabecinha loura, cabecinha preta, morena, e aquela cabeça vermelha. Ali no meio de todo mundo. E eu fiquei olhando assim, meu Deus! Onde é que essa menina estava com a cabeça? Como é que alguém pensa em pintar a cabeça de vermelho? Fiquei, meus queridos, um bom tempo intrigado com aquilo. Comecei a filosofar, o que levou ela a pintar o cabelo assim? Por incrível que pareça, o espetáculo já estava acontecendo. E de vez em quando eu olhava a cabeça dela para ver se ela ia fazer alguma coisa diferente também, já que o cabelo era diferente. Sei lá se ela vai se comportar diferente. Até que em dado momento, eu pensei comigo, Eduardo, quem disse é você que todos os cabelos têm de ser moreno, tem de ser preto, tem de ser louro? Deixa ela um cabelo vermelho que ela quer. O que você tem com isso? Qual o problema da pessoa pintar o cabelo de vermelho? Laranja? Lilás? Vejam que nós temos estranhezas com essas coisas. Nos apegamos aos aspectos externos da criatura. Queremos taxar e rotular as pessoas pela maneira como elas se comportam, pelas maneiras como elas se apresentam. E isso é um teste, queridos. Isso não é que a gente saiba fazer isso, não. Porque nós somos resistentes ao estranho, sim. Um dia desse na minha rua, a rua que eu sempre passo, eu cruzei. O máximo que eu posso dizer é que era um ser humano. Porque era tudo diferente. A roupa, o cabelo, o jeito. E eu olhei aquilo, vinha de encontro a mim, e eu olhando aquilo assim, meu Deus, a minha cabecinha já começou, já foi assim, pá, não olha para trás. Não olha para trás. O que você tem com isso? Deixa a pessoa ser o que ela é. Em verdade, nós temos de aprender a ver as pessoas pelo que elas nos transmitem, pelo seu jeito amável, o duro de ser. Avaliar as pessoas pelo que elas nos dão, pelo que elas entregam a nós. Talvez era assim que Jesus conseguia ver-nos. Jesus não via a pessoa por sua apresentação naquele momento. Ele enxergava o que estava por detrás, em potencial, para se desenvolver a partir daquela pessoa. Ele não se preocupava com aquele momento da criatura, daquele momento fenomênico, daquela circunstância. Ele via o ser que estava por detrás e pronto para se planificar. Daí que Jesus gostava exatamente dos estranhos. Jesus tinha uma certa filia, um tropismo, exatamente por aqueles que eram diferentes, porque achava que essa gente coloria, transformava a vida. Então é um exercício nosso, um exercício nessa época em que as culturas se fundem, em que as barreiras, quedas das barreiras geopolíticas acontecem, em que nós tomamos contato com o mundo inteiro, como hoje estamos em plena Copa de Futebol do mundo, e ficamos impressionados com a quantidade, quase todos jogadores de futebol são tatuados. E imaginar que a pessoa que porque fez uma tatuagem, isso revela um grau espiritual inferior dela.
Isso deve ser visto como um momento da civilização. É uma circunstância, é uma empolgação, é um momento, uma circunstância qualquer. E deveremos ver as pessoas como elas são de fato, na essência, com as suas diferenças, porque são através das diferenças que nós compreendemos como complexa e como rica é a vida. Nós vamos entendendo isso, principalmente através de uma das experiências mais intrigantes, mais instigantes, que é a relação pai-filho. Isso porque, entre as várias fantasias inconscientes que fazem a concepção ser algo bastante sedutor, é o nosso desejo de imortalizarmos-nos no filho. É como se o filho continuasse me representando depois que eu for. De alguma forma, nós alimentamos essa vontade de sobrevivência material através da nossa descendência, daqueles que vão ficar para nos representar. Então, com que alegria, com que vaidade a gente se refere, por exemplo, a um filho. Olha, meu filho. E se ele tem algumas características físicas nossas, melhor ainda. Quando alguém diz, olha, tal pai, tal filho, a gente sente uma satisfação, uma alegria. Ó, tá vendo? Eu vou ficar, eu vou permanecer, eu me vou, mas eu vou virar imortal através dele que fica. E pode ficar ainda melhor, se através da convivência ele adquire um jeitão meu. Aí é felicidade plena. Porque além de parecer comigo, além de ser o meu filho, ele tem até um jeitão meu. Serei eu nas próximas gerações. Então nós vamos dizer, olha, minha filha, é meu filho. Falamos com garbo, falamos com ufanismo, falamos com certo orgulho, que não há nada demais. Isso é muito prazeroso diante do conceito que existe de que os frutos não caem longe da árvore. A maçã cai debaixo da macieira. De modo que a maçã que a gente encontra no chão, nós olhamos, é filha daquela árvore. Não vamos procurar banana debaixo da maçã, nem banana, nem maçã debaixo da bananeira. Essa ideia de que os frutos não caem longe da árvore demonstra que de alguma forma nós transmitimos as características hereditárias, às vezes o idioma, às vezes a religião. De alguma maneira nós nos perpetuamos naqueles que vão ficar. E de alguma maneira nós transmitimos aos filhos aquilo que nós somos. Mas, diante das experiências que nós vivemos, seria bom nós perguntarmos: quão nós estamos preparados para o filho, para o fruto que nasce longe da árvore, para a maçã que cai longe da macieira. Eu estou me referindo aos filhos que vêm e não são aquilo que nós esperávamos. Quando eles trazem, por exemplo, uma deficiência, quando papai e mamãe sonharam e embelezaram aquele quartinho que seria do seu rebento, do seu querido, da sua querida, do seu filhinho, daquele que seria o reflexo dele mesmo. E nasce uma criança portadora de uma diferença qualquer. Ou se ao longo da vida
ela vai assumindo uma postura, vai fazendo escolhas, vai tendo tendências muito diferentes das nossas. Até que ponto nós, meus amigos, nós estamos preparados para amar o filho como ele é, e não o que há de nós melhor nele. Olhar dentro do olho de um filho e ver ao mesmo tempo nós próprios e uma personalidade totalmente diferente da nossa, é uma experiência muito interessante, porque nos obriga à convivência com o diferente. Porque quando é o filho de outro, quando é outra pessoa, quando é alguém que está distante, a gente deleta da vida, a gente se afasta, a gente rotula, a gente ignora, a gente se afasta, a gente discrimina. Mas quando Deus providencia essas diferenças dentro da nossa casa, quando temos de ver no rosto daquela pessoa que se parece conosco uma característica psicológica diferente da nossa, como é que nós temos sabido encarar as diferenças da vida? Às vezes elas aparecem para nós como um verdadeiro insulto, principalmente se elas são marcantes, principalmente se elas são intensas. Quanto mais estranhas, mais alheias forem essas diferenças, mais insultuosos nós nos acharemos, nós nos sentiremos, porque simplesmente ela aniquila aquela nossa vaidade de imortalidade material. Como estamos, meus queridos? Prontos para amar aqueles que vieram diferentemente do que nós estabelecemos, do que nós escolhemos, do que nós gostaríamos? Quantas vezes nós sofremos, porque o filho que traz algumas diferenças, eles denunciam às vezes fragilidades nossas, e às vezes a deficiência ou o problema é sempre pior daqueles que testemunham do que para aqueles que a possuem. A questão de deficiência não tem nada a ver com questão física, é uma questão de aceitação. E às vezes nós, na condição de paz, com todo respeito e direito, diria também, embora sejamos pais e amorosos, quantas das vezes nós ficamos indignados ou inconformados com aquela diferença que surgiu, com aquela coisa diferente que apareceu, e levamos um bom tempo da nossa existência tentando consertar, tentando fazer diferente, sem desconfiar de que às vezes a mensagem subliminar que estamos dando para o filho é de que nós não aceitamos como ele é. Isso pode parecer um pouco sinistro, quando nós teimamos em mudar, em consertar aquilo que a gente acha que está errado. Ao lado desses pais, que com todo direito fazem esse esforço, sim, ao lado deles há aqueles que mostram que com um pouco de disciplina afetiva, com vontade e amor, eles conseguem amar os filhos como eles são, e não ficam tentando modificá-los, colocá-los dentro de um padrão que nós achamos que é o dominante, que é o normal, que é o que deve acontecer em todas as vidas, em todas as existências. Como nós temos dificuldades, queridos, de lidar com o que é diferente, e às vezes diferente que é superior e inferior. Porque é interessante, os filhos excepcionais, tanto faz os mais capazes, os prodígios, eles querem parecer normais. E os filhos dementados, os filhos deficientes, também querem parecer normais. Ou seja, nós queremos sempre a média. Aquele que é desenvolvido, muito desenvolvido intelectualmente, é um gênio, quase sempre também ele é discriminado. Quase sempre ele é isolado, é patético, é estranho, é esquisito. E ele tende a querer mostrar que não é diferente, que ele não é excepcionalmente talentoso, ele é igual a todos. E caímos então naquela situação em que os normais, os medíocres, querem parecer-se notáveis. E aqueles que são extraordinários querem parecer medíocres. Porque o homem,
nós estabelecemos padrões e achamos que a vida deve ser desse jeito, que nós escrevemos o script que nós estabelecemos como sendo o verdadeiro. Como que o professor corrige a prova nossa no grupo escolar? Como é que ele corrige a nossa prova, nos dando uma nota mais alta ou uma nota mais baixa? É porque o professor ele tem um gabarito, ele sabe qual é a resposta certa. Então, mediante as respostas que nós dermos, ele compara com o gabarito que ele criou e vai distribuindo as notas conforme o nosso acerto ou o nosso desacerto. Mas, meus irmãos, em se tratando de vida, não existe um gabarito, não existe uma vida que possa ser comparada e que essa se tome como um padrão, que se compare a ela e a partir dela nós vamos dando notas às vidas que são mais certas ou mais erradas. A vida não tem esse gabarito. As pessoas são o que são e nós deveremos avaliá-las pela maneira com que elas se entregam, o sentimento, as coisas boas ou as coisas ruins. Como é que elas se comportam conosco, quais são os valores positivos ou negativos que elas nos entregam. É um esforço nosso. Às vezes começamos com tolerar. Tolerar, meus queridos. Tolerar o diferente. Não é muito a minha praia, mas eu tolero. Não persigo, não maldigo, não discrimino. Tolerar. Depois, nós atingimos um nível mais evoluído, que é aceitar. Nós não só toleramos, aceitamos. Deixamos que a pessoa seja o que ela quer. Recebemos do jeito que ela vem, com as suas diferenças físicas, diferenças psicológicas. E o terceiro nível é, além de tolerar, depois de aceitar, nós celebramos as pessoas que são diferentes. Porque é muito interessante a gente passear numa alameda em que todas as árvores são podadas iguaizinhas, os troncos simetricamente cortados, e nós admiramos aquela alameda, as árvores todas iguaizinhas, é muito bonito. Mas de vez em quando, como o mundo seria enjoado, como o mundo seria pobre, se todas as árvores fossem iguais. Como é que nós não gostamos de uma floresta virgem, em que árvores grandes, árvores pequenas, árvores tortas, árvores direitas, árvores de diversos matizes, e é isso que encanta, é isso que realmente preenche a vida na sua beleza, na sua multiplicidade, nas suas inúmeras possibilidades. O homem evolui, meus irmãos. O homem evolui. E depois que ele sai daquela perspectiva material, depois que ele viajou pelo universo externo, e depois que ele se propôs a conhecer o outro, a diminuir as distâncias que separam ele do outro, ele chega a um grau mais profundo. O homem se adensa e entra num nível espiritual mais elevado e volta de novo ao ponto de partida e começa a entender uma verdade ainda mais revolucionária. É que mais importante ainda do que vencer as distâncias que o separavam de uma pessoa para outra pessoa, é vencer as distâncias que separam nós de nós mesmos. Separar ou diminuir esses abismos que existem entre aquilo que nós pensamos ser e aquilo que de fato somos. Conforme diz os Espíritos, na questão de número 919, é através do autoconhecimento que nós melhoramos nesta vida e resistimos à tentação do mal. E vamos então compreender que foi exatamente o estágio anterior de ter aceitado a pessoa ou as pessoas com as suas diferenças, com aquilo que nós achávamos deficiências
ou anomalias, foi esse estágio anterior que nos permitiu olharmos para nós mesmos, para dentro de nós próprios e verificarmos que nós não somos uma planície serena, uma planície aplainada. A maioria de nós traz um mundo revolto. A maioria de nós traz diferenças incríveis, alguns pontos altos, alguns pontos bem baixos. E foi exatamente a partir daquela nossa visão ecumênica, de tentar ver o outro naquilo que ele é que nós conseguimos enxergar a nós mesmos e não nos espantar, não nos chocar. Porque na medida em que nós respeitamos a humanidade do outro, nós nos gabaritamos e ficamos mais confortáveis para olhar a humanidade que existe em nós mesmos. Vamos perceber que nós temos ainda sombra e luz. Temos céu e inferno dentro de nós. Não somos aquelas pessoas impecáveis. Não somos aquelas pessoas mais maravilhosas que os nossos parentes, os nossos amigos acham. Como também não somos aqueles demônios que os nossos inimigos nos consideram. Nós vamos percebendo que a alma humana, por enquanto, é isso. Um entremeado de possibilidades e carências. Traz consigo um pouco de passado e um pouco de futuro. E foi exatamente o estágio anterior em que nós conseguimos ver os outros nas suas multiplicidades e variações comportamentais e físicas, é que nós conseguimos então olhar para nós mesmos e vermos-nos com os nossos altos, com os nossos baixos, com as nossas grandezas e com as nossas pobrezas. As salas dos museus do mundo, sempre me ocorre isso. Nós vamos a uma galeria de quadros e nós vamos encontrar um quadro homenageando uma pintura feita por alguém retratando Francisco de Assis. Vemos uma foto, um quadro belíssimo de Martin Luther King. Ficamos impressionados com os registros fotográficos de Albert Schweitzer. Homens maravilhosos, criaturas que brilharam tanto numa única existência, que mostram o quanto pode ser nobre o ser humano. Mas ao lado desses quadros, nós encontramos também fotografias de Stalin, de Pol Pot, de Saddam Hussein, de Adolf Hitler. E o que há de comum entre essas duas galerias? O que há de comum entre os dois museus, entre os dois registros, é porque tanto um quanto o outro é ser humano. O que há de comum entre as duas realidades é que são homens. Alguns que mostraram sua grandeza, sua beleza, e outros que decidiram afundar-se, baixar-se, negar-se. Então, ser humano é isso, queridos. Nós, como seres humanos, somos essas criaturas com grandes anseios de ascensão, de subida, mas ainda com grandes impedimentos dentro de nós mesmos. Não me esqueço daquele quadro que o Newton Boechat relatava da grande enfermeira Florence Nightingale, que veio se tornar a patrona dessa linda enfermeira, dessa linda profissão, que é a profissão de enfermagem. Durante a Guerra da Crimeia, Florence Nightingale não era somente enfermeira, não era somente uma agente de saúde, ela às vezes era tão humana que se transformava em irmã e mãe daqueles soldados na Guerra da Crimeia, que feridos de morte, estavam morrendo num país estrangeiro, e era ela, com a sua bondade, ainda quando esses soldados fossem do lado inimigo, acolhia-os com bondade, com ternura, a fim de que eles morressem
mais um pouco em paz e confortados. Como entender essa coisa chamada gente? Como colocar na mesma classificação essa coisa chamada homem? Quando nos lembramos daquela enfermeira do campo de concentração nazista de Buchenwald, que observava as mulheres prisioneiras que começariam dentro em breve o trabalho de parto. E quando as mulheres começavam o trabalho de parto, elas raptavam essas mulheres, trancavam-as num galpão, colocava-as sobre uma mesa e amarrava as pernas delas a fim de que elas morressem de dor ante um parto que não se consumava. E isso é ser humano, queridos. Foi a mesma coisa, foi o mesmo ser, a mesma espécie, a mesma categoria de ser vivo, ser humano, que brilhou como enfermeira e se empobreceu ferozmente, infernalmente como enfermeira. Vejam que somos nós. O ser humano é aquele que inventou um engenho de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial para continuarmos nessa diretriz. Os vagões superlotados, prisioneiros vindos de toda a Europa, estavam em pé durante dias e dias, fétidos, no meio de suas excrescências, durante dias e dias sem um banho, esperando saber para onde afinal daria aquele trem. E quando o trem chega ao seu destino, eles saem desesperados, porque dizem que naquele determinado local havia chuveiro, havia água para eles tomarem um banho. E eles saíam desesperados, procurando aqueles locais para tomar banho. Se despiam todos e entravam debaixo do chuveiro. E quando ligavam, ao invés de sair água, saía gás de mostarda para matar aquela gente ávida de água. Eu fico pensando como é que uma cabeça pensou isso. Eu fico pensando como é que um ser humano imaginou essa atrocidade, essa maldade. E me dou conta de que o ser humano foi aquele que criou as câmaras de gás. Mas o ser humano também foi aquele que entrou nessas câmaras, pronunciando o Pai Nosso ou Chamar de Israel. Tudo é gente, tudo é ser humano. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, na medida em que nós vamos melhorando, nós vamos, ainda que não abramos mão do conhecimento externo, vamos aprendendo a nos aproximar mais dos outros. E na medida em que nós acolhemos os outros nas suas diferenças, nas suas esquisitices, nós passamos a nos conhecer e nos aceitar a coisa esquisita que a gente ainda é. Vocês viram? Eu já não tenho mais voz para falar. Eu estou gritando. Eu estou gritando. Já é hora de parar de falar. E eu estou procurando um término para essa palestra. Pensando como é que eu vou terminar isso. Me lembro de que alguns poucos dias depois daquele trágico e horrendo espetáculo da cruz, 2 moços, 2 homens, caminhavam solitários e tristes numa estrada em direção a Emaús. Estavam tristes, apáticos, porque discípulos do Mestre haviam assistido àquele horror, aqueles momentos de sofrimento e de dor do nosso Mestre Jesus. E eis que se aproxima deles um estranho, um sujeito se insinua, dando a entender que quer ficar com eles por alguns instantes. E eles que poderiam adotar uma postura estranha de rejeição, xenófoba, achou que afinal haveria aquele homem
não queriam sair do seu estado mental, e aquele forasteiro, por certo, atrapalharia seus pensamentos, suas ideias, seus sentimentos. Não fizeram isso. Os 2 discípulos, a caminho de Emaús, acolheram aquele sujeito estranho, deram-lhe a oportunidade de falar, e eles também falaram de suas dores, falaram que estavam extremamente abatidos, extremamente tristes, porque o seu Senhor havia sido abatido pela maldade humana. E se maravilharam quando aquele estranho começou a falar-lhes do Messias, do testemunho, de que a grande vitória não é a vitória do mundo, dos homens, é a vitória de Deus. E começaram a se encantar, na medida em que aquele estranho começou a trazer-lhes as ideias do Velho Testamento, as leis de Moisés, algumas ideias extraordinárias, e com isso eles mudaram seu mental, seu astral, seus sentimentos. Já à noite, chegaram a Emaús, estavam tão envolvidos com aquele sujeito que apareceu do nada, que convidaram: fica conosco, já é noite, já anoitece, é tarde, fica conosco. E o estranho decide ficar. É exatamente na hora da ceia, em que os 3 à mesa, aquele estranho parte o pão. Quando ele parte o pão, os 2 percebem que estiveram durante todo o dia na companhia de Jesus. Sejamos capazes, irmãos, de absorver os recados, as mensagens, ainda que algumas não se coadunem com o nosso espírito, com a nossa maneira de ser, com as nossas pretensões. Abramo-nos, cresçamos-nos, tolerando, aceitando e depois celebrando, porque essas criaturas, a vida fica exatamente mais encantadora, porque elas nos mostram as possibilidades inimagináveis que existem dentro de nós, que ainda somos esse poço de carências, mas cheios de ambição espiritual, cheios de desejos e anelos espirituais. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Agradecemos então ao Eduardo por esse trabalhador dedicado, né, com boa vontade, que não foi impeditivo estar aqui e enriquecer a nossa noite. Eu vou diminuir então agora as luzes para a nossa segunda parte, que é o passe, pedindo aos nossos companheiros, trabalhadores da casa, que se posicionem. E nesse momento, que os nossos amigos espirituais, juntamente com os nossos benfeitores, aqui estão a nos envolver em bênçãos e luz, nós pedimos, Senhor, que nos dê a calma ao coração, as bênçãos ao nosso corpo e à nossa alma. Que possamos nesse momento pedir e agradecer. Pedir que seja nos dado o que a nós é possível receber. E pedir que essas boas energias cheguem a todos aqueles nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Que seja agora, Senhor, um momento de bênçãos. Que assim seja.
tocados agora pelo teu amor, Senhor. Nós doamos esse amor e essa vibração pela paz do mundo, principalmente pelo nosso Brasil. Que possamos doar essas boas vibrações que aqui recebemos a todos aqueles que necessitam mais do que nós, aos enfermos, aos que estão no asilo, aos que estão doentes do corpo e da alma. Agradecemos também, Senhor, pela oportunidade do aprendizado e dessa noite fraterna. Que o Senhor possa nos abençoar por mais essa semana que se inicia. Que a sua paz esteja em nossos corações. Que assim seja. Vou passar a palavra ao Gilberto para os nossos avisos. Primeiro, para falar do livro do Clube do Livro desse mês, que ainda tem Sermão da Montanha. Não ainda está aqui, que é o do mês de junho. E no mês de julho, um livro de Leon Denis, Um Olhar sobre o Tempo Presente. Leon Denis é aquele autor contemporâneo de Kardec que falava numa prosa que era poesia pura. Então, será o livro do mês de julho, Um Olhar sobre o Tempo Presente, da autoria do próprio Leon Denis. E no dia 6 de julho, trazido pelo Eduardo Guimarães, embora o Eduardo não venha por causa de compromissos profissionais, mas nós vamos trazer o Alexandre Vaz Pereira, que é um excelente. Fala sobre ele, Eduardo. Fala alguma coisa sobre ele. Os filhos têm que sofrer para melhorar. Bom, já que ele me deu a palavra de novo, vocês acreditam? Terminou a palestra, Gilberto veio reclamar por que eu não declamei poesia. De verdade, eu não podia forçar mais. Né? Tem 2 palestras essa semana, além do congresso de Pedro Leopoldo no domingo. Mas vocês, quem vier, vai se impressionar com Alexandre Vaz. Eu conheci a questão de 2 anos atrás e me impressionou o conhecimento que ele tem do espiritismo no Brasil, da obra de Chico Xavier. A gente visita alguns locais no exterior e sempre nos impressiona o grau, às vezes, de desinformação dos nossos amigos, pela distância, pela dificuldade da língua, possivelmente. O Alexandre, talvez pelo fato de ser português de Angola, ele tem uma cultura espírita extraordinária. E vocês vão ter a oportunidade de ver um companheiro falar em profundidade sobre temas extraordinários. Eu não sei qual o tema que ele vai abordar aqui, mas eu tenho certeza que vocês ficaram aqui impressionados com ele. Vale a pena. Na quinta ele vai falar para nós, lá em Niterói, na quarta-feira em Copacabana, depois de ter falado também no Congresso. Tá bom? Venham que vai ser uma alegria. Eu estou tentando remover um compromisso meu profissional para estar aqui com ele e vocês. Mas, se não, vocês vão ter o Alexandre, que vale realmente muito a pena. Embora eu tenha sido impiedoso com a voz do Eduardo, mas eu dei uma receita para ele que vai melhorar, viu? Olha, também quem ficar rouco, sal grosso, vinagre e água morna. Amanhã ele está com a voz limpa, hein? Não, para com isso. Oh, peraí, pô. Bom, olha só, então o Alexandre Vaz Pereira, no dia 6 de julho, que é uma sexta-feira, não pensem que é quinta-feira, às 20 horas, palestra normal. Então, era isso que a gente tinha que falar. O livro desse mês e o livro do mês que vem, e a Mari vai falar alguma coisa sobre o Dona Meca com o filho no colo. Olha só, mãe, ó, é diferente, né?
Boa noite. Como todos sabem, né, a gente está aí lutando pelo Dona Meca para manter os atendimentos, né, os 2 abrigos ainda funcionam bem, graças a Deus, e a todos os colaboradores. Mas nós estamos precisando agora contar com a mão de obra voluntária, já que não podemos fazer contratações e estamos tentando manter os que estão contratados da equipe, né? E aí a nossa maior necessidade no momento é de nutricionistas e pediatras, porque nós temos os 2 abrigos, não podem parar essa equipe, né? E é uma equipe de apoio muito importante, né, para manter a saúde das nossas crianças e também a nutrição das crianças da sede, porque a gente também tem que ter o cardápio, tá tudo direitinho, porque tem a vigilância, né, tudo nos conformes para a gente manter as nossas unidades em funcionamento. Então, quem souber de alguém dessas 2 especialidades, né, nutrição ou pediatria, e puder se voluntariar conosco, vai ser muito bem-vindo, né? Pode ser em qualquer uma das 3 casas, né? E é só fazer o cadastro ou pelo nosso site ou ligar lá para a sede, né? No nosso telefone, 2446-3674, ou ir direto lá a qualquer momento. A gente recebe de qualquer forma, tá bom? Obrigada. Só mais um aviso pequenininho. O curso de introdução ao estudo da doutrina espírita, a inscrição está aberta. Vai iniciar no dia 13/7, às 20 horas. Quem estiver interessado, é só fazer a inscrição lá na livraria. E vamos finalizar, então, com aquele nosso presentinho carinhoso. Eu vou pedir hoje à minha amiga querida Elaine que escolha um número de 1 a 50. 21? A Elaine escolheu, mas é para todos nós, né? Aceita a lição e a prova, sofre, luta e faz o bem. Feliz de quem se renova, enquanto a morte não vem. Vou repetir. Aceita a lição e a prova, sofre, luta e faz o bem. Feliz de quem se renova, enquanto a morte não vem. Uma noite de paz a todos. O autor Américo Falcão. Uma noite de paz a todos.